Bem, agora que nós estamos munidos do conceito de variável aleatória, nós podemos ver alguns conceitos novos. A gente pode fazer algumas coisas com a variável aleatória, inclusive calcular o valor esperado, a esperança. E para entender bem esse conceito, eu vou aqui mostrar um exemplo muito simples, que é o seguinte. Imagina que você vai fazer uma matéria na faculdade e aí o professor, no início do semestre, ele fala o seguinte: vai haver duas provas, uma P1 e uma P2. A primeira prova vai ter peso 4 e a segunda prova vai ter peso 6. E aí eu vou calcular a média final de vocês fazendo a média ponderada da primeira prova e da segunda prova. Bem, a primeira prova tem peso 4. A segunda prova tem peso 6. O que é a média ponderada? Bem, ele vai pegar a sua nota na prova 1 e multiplicar por 4, vai somar com a nota na prova 2 multiplicado por 6 e vai dividir pelo quê? Por 4 mais 6. E aí ele vai ter a sua nota final na matéria. Beleza. Exemplo simples até demais. O que isso tem a ver com o conceito de esperança? Generalizando o que eu acabei de falar, o que é o conceito de média ponderada? A média ponderada é você pegar um primeiro valor e multiplica por um peso P1, você pegar um segundo valor e multiplica por um peso P2, e assim por diante, até você pegar o último valor e multiplicar pelo último peso. E você vai dividir pela soma dos pesos. P1 mais P2 até Pn. Então, se você quer tirar a média ponderada de n valores, x1, x2, x3 até xn, e essa média ponderada ela vai levar em conta os pesos P1, P2 até Pn, você vai calcular a média ponderada dessa seguinte forma. Assim como um professor, por exemplo, calcula a média ponderada de uma prova que tem peso 4 a P1 e a prova 2 tem peso 6. Beleza. Então imagina que eu tenho aqui a minha variável aleatória, podendo assumir, a variável aleatória x, pode assumir os valores x1, x2 até xn. Esses são os valores que a minha variável aleatória x pode assumir. E aí eu quero tirar uma média ponderada desses valores que a variável aleatória pode assumir. Só que quem são os pesos dessa média ponderada que eu quero tirar? São as probabilidades de a variável aleatória assumir cada um desses valores. Então, quando eu tiver aqui o P1 aqui que eu estava designando somente como peso 1, agora o mesmo P1 aqui vai designar o quê? A minha probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor x1. Aí aqui a mesma coisa, probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor x2. E assim por diante até o xn. Aí, o que acontece? P1 mais P2 até Pn vai ser o quê? Se eu somo todas as probabilidades e cada variável aleatória vai definir um conjunto que é disjunto do outro, se eu somo todas elas, eu vou ter o quê? 1. Então, aqui no meu denominador, eu vou ter algo que é igual a 1. Então, no caso aqui, dessa média ponderada que eu vou tirar, eu vou ter aqui, em vez de colocar aqui P1 mais P2 até Pn, por simplicidade eu vou colocar 1, porque aquela soma completa vai dar 1. Beleza. E como o denominador 1, eu posso até apagar essa barra de fração. E aí, em vez de eu colocar aqui MP, eu vou chamar isso aqui, ó, de esperança de x, ou valor esperado de x, né? Os dois nomes significam a mesma coisa. Então, simplesmente a esperança de uma variável aleatória x é a média ponderada dos valores que essa variável pode assumir, e os pesos dessa média ponderada são as probabilidades. Tá, e agora, como que isso se aplica a um exemplo prático? Então vamos ver um exemplo aqui.
Suponha que você vai jogar um dado de 6 faces equilibrado, né? Um dado de 6 faces equilibrado. Por que eu falo equilibrado? Para a gente poder trabalhar com o espaço amostral equiprovável. E aí, x é o resultado do dado, né? Você joga o dado e vai ser um número lá. E aí eu quero calcular a esperança de x nesse caso. Bem, x pode assumir quais valores? X pode assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Então, e assim, se eu estou dizendo que o dado é equilibrado, o meu P1 é igual ao meu P2, que é igual a P3, P4, P5, P6, que é igual a 1/6. Probabilidade de cada um dos valores da variável aleatória é igual a 1/6. Então, basicamente, o que vai ser a esperança? Vai ser 1 vezes 1/6, mais 2 vezes 1/6, mais 3 vezes 1/6, mais 4 vezes 1/6, mais 5 vezes 1/6, mais 6 vezes 1/6. Bem, o denominador é o mesmo em todos eles. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21. 21 é 3 vezes 7, 6 é 3 vezes 2. Vai ficar o quê? 7/2. 7/2 é o quê? É 3,5. Beleza. E aí, você pode ficar pensando assim, o que isso aqui realmente significa? Por que esse valor aqui, ele tem alguma relevância aqui? Porque assim, a gente fez várias contas e tal, mas qual é o nosso interesse em saber esse número aqui, o resultado desse cálculo aqui? Por que é interessante saber a esperança de uma variável aleatória? Imagine que você está fazendo a seguinte brincadeira, né? Você joga o dado e aí, se sair o número 1, você vai ganhar R$1. Se sair o número 2, você vai ganhar R$2 e assim por diante. Então, o número que saiu na face do dado é o valor que você recebe em reais. E aí você vai jogando esse jogo indefinidamente. Vamos supor assim, você joga ele 100 vezes, por exemplo. Depois de jogar 100 vezes esse dado, você soma tudo o que você ganhou em cada uma dessas vezes que você jogou o dado e divide pela quantidade de vezes que você arremessou o dado, ou seja, vai dividir por 100. Se você pegar todo o seu ganho e dividir pela quantidade de vezes, quanto mais vezes você fizer essa brincadeira, ou seja, quanto mais vezes você jogar esse dado, mais próximo o seu ganho médio será de 3,5. Então, basicamente é isso. Essa interpretação que eu estou dando agora, né, como o ganho médio em um jogo que você está jogando e você ganha uma quantia que é igual ao valor da variável aleatória em cada rodada, esse raciocínio ele é fundamentado, essa interpretação ela é baseada na lei dos grandes números, que é uma coisa que a gente deve ver aí mais para frente aí na playlist. É isso.